Olá, nesse vídeo a gente vai ver como trabalhar os conceitos de integrais múltiplas e os resultados principais, como teorema de Fubini, teorema de mudança de variável, no caso em que eu estou com integrais triplas. Então, no primeiro vídeo do curso, vocês viram que quando tinha uma função f de uma região retangular R no R2 em R, essa região retangular era dada por AB cartesiano CD. Então, a gente construía, alguns subretângulos aqui dentro desse retângulo com base ΔX e altura ΔY. Então, tinha uma variação da área desse subretângulo e aí a gente definiu a integral sob a região R da função f dA, porque a variação desses subretângulos era em relação à área, como sendo o limite com mn tendendo a mais infinito da soma de igual a 1 até m, soma de j igual a 1 até n, de f de x, y, j, que eram os representantes que a gente escolhia, ΔX, ΔY. Lembrando que aqui o gráfico dessa função de R2 em R era algo que morava em R3, Era um sólido, ok? Para a integral tripla, a gente vai considerar uma função f de b contido em R3, então esse é o domínio da função em R, onde b é dado por AB, cartesiano CD, cartesiano RS. Então, B é essa caixa que aparece aqui na figura na esquerda, tá? Quando eu pego aqui um representante, quando eu faço as partições, eu obtenho aqui subcaixas, subcubos, em que eu vou ter ΔX, ΔY e ΔZ. Então, eu vou ter uma variação no volume dessa caixa. Então, a integral tripla sobre B de f de x, y, z dv, já que a variação aqui é sobre o volume dessa caixa, é dada pelo limite com m, n e l tendendo a infinito da soma de rima tripla, Então, aqui a soma de I igual a 1 até M, a soma de J igual a 1 até N e a soma de K igual a 1 até L de F de XI, YJ, ZK, ΔX, ΔY, ΔZ, Onde esse ΔX, ΔY, ΔZ é justamente o ΔV, a variação de volume. Então, aqui eu não vou fazer aquela construção que eu fiz na integral dupla, mas a gente pode obter essa fórmula que eu escrevi aqui em asterisco de uma forma bem similar, uma construção bem semelhante, tá certo? Bom, integral dupla já era bastante trabalhoso a gente fazer integrais usando soma de rima, E aí a gente encontrou como alternativa para que esses cálculos se tornassem mais fáceis o teorema de Fubini, que garantia que se eu estava no retângulo AB cartesiano CD, então a integral dupla sobre R da função f dA era dado pela integral de A até B, da integral de C até D, da função f dy dx, ou a gente podia inverter a ordem de integração. Para a integral tripla, a gente vai ter um teorema similar, Então, se a gente está com uma caixa B, AB cartesiano CD cartesiano RS, então a integral tripla sobre B de f dv vai ser dado pela integral de A até B, a integral de C até D, a integral de R até S, da função f dz dy dx. Obviamente, aqui a gente também vai poder trocar essas ordens de integração. Então, depois que a gente viu isso,
a gente viu como generalizar o conceito de integral dupla em regiões que não fosse necessariamente retangular. E a gente viu a região do tipo 1 e a região do tipo 2. Aqui eu vou dar um exemplo apenas de um tipo de região, que é essa região E, onde eu tenho que essa região é dada por x, y, z, tal que x, y está nessa região D, aqui embaixo, e a z está entre essas duas curvas, o 1 de xy e o 2 de xy, tá? Então, a integral tripla sobre E de f de xyz dv, ela vai ser dada por a integral dupla sobre D da integral de 1 de xy ao 2 de xy de f de xyz dz dA. E aí, a depender de como é essa região D, a gente pode usar a teoria lá que a gente viu integral dupla, de região do tipo 1, região do tipo 2, tá? Então, fica como exercício, vocês olharem no livro do Stuart, o capítulo 15, outras caras que essa região E pode ter. Bom, e aí vamos para um exemplo, né? Para a gente juntar aí todas essas coisas que a gente relembrou. Determine o volume do tetraedro T limitado pelos planos coordenados e o plano 2x mais y mais z igual a 4. Bom, a primeira coisa aí é que isso é uma aplicação, né? Como é que a gente determina o volume desse tetraedro a partir de uma integral tripla? Bom, a afirmação que eu dou, se a gente tem uma região dessa forma e a minha função é a função f igual a 1, então eu tenho que a integral sobre E da função dv, isso vai ser a integral sobre D da integral de 1 de xy ao 2 de xy de 1 dz dA, que isso é a integral sobre D de o 2 de xy menos o 1 de xy d de A. E como a gente viu, a integral dupla, ela representa o volume, né? O volume desse sólido. Então, isso aqui vai dar justamente o volume desse sólido em azul aqui, ok? Então, voltando para a questão, se a gente quer calcular o volume do tetraedro, a gente vai fazer algo parecido. Vai ser integral, então, o volume de T vai ser integral tripla sobre T de 1 dV. Mas quem é T, né? Quem é esse tetraedro? Para a gente identificar isso, a gente precisa fazer o esboço. Então, toda questão de integral múltipla, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o esboço dessa região. Então, ele é limitado pelos planos coordenados e pelo plano 2x mais y mais z igual a 4. Para a gente saber como é esse tetraedro, a gente vai usar um pouco do que viu lá em cálculo N2, né? Que a gente fazia as curvas de nível, depois olhava a curva nos planos coordenados, e para isso o que é que a gente faz? Primeiro a gente considera z igual a 0. Ao considerar z igual a 0, como é que fica aqui? Vai ficar 2x mais y igual a 4. Então, eu tenho a curva y igual a 4 menos 2x. Ou seja, no plano xy, esse tetraedro vai aparecer apenas a reta, né? Quando x é 0, y é 4. Quando x é 2, y é 0. Então, vai ser essa reta. Então, quando eu passar aqui para o espaço x, y, z, no plano xy vai aparecer essa reta.
ok? Agora, o que acontece se eu faço x igual a 0? Se eu faço x igual a 0, me dá y mais z igual a 4. Então, eu tenho z igual a 4 menos y. Então, aqui no plano YZ, também vai aparecer uma reta, que é a reta 4 menos z, né? Que quando z é 0 dá 4 e quando... Ops, aqui tá com um erro, né? 4 menos y. Então, quando y é 0 dá 4 e quando y é 4 dá 0. E por fim, se eu faço y igual a 0, que é o que vai aparecer aqui no plano XZ, eu vou ter a curva z igual a 4 menos 2x, certo? Então, essa é a minha região. Esse é o meu tetraedro, né? Já que o limite é ele e os planos coordenados, então vai ficar assim, né? Até aqui, nessa face externa, sem ser nos planos, que essa face corresponde justamente ao plano 2x mais y mais z igual a 4. Agora, a gente é capaz de montar a integral. Então, o volume do tetraedro T vai ser dado pela integral tripla sobre T da função 1 dv. Para essas duas primeiras integrais, a gente vai olhar para essa primeira figura aqui, né? Aqui, o x varia de 0 até 2 e o y varia aqui do eixo x, que é y igual a 0, até a reta y igual a 4 menos 2x. Então, eu vou ter que a integral de 0 a 2 da integral de 0 a 4 menos 2x. E essa última é a variação do z. Então, eu começo em z igual a 0 e termino no plano. Então, aqui vai ficar 0 e o plano é, isolando o z aqui, fica 4 menos 2x menos y. Então, aqui é 4 menos 2x menos y. Eu vou colocar aqui esses parênteses para tentar ajudar. Então, aqui é dz, dy, dx, tá? Então, fica a integral de 0 a 2 da integral de 0 a 4 menos 2x. Integral de 1 dz é z, com z variando entre 0 e 4 menos 2x menos y, dy dx. Então, isso vai ser igual a integral de 4 menos 2x menos y, dy dx. E aqui eu deixo como exercício para vocês concluírem, tá? Bom, visto isso, a gente viu os vídeos de coordenadas polares, né? E mudança de variável. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. A gente vai ver primeiro mudança de variável. Então, para a integral dupla, eu tinha a transformação t de uv em x, y, onde o x era uma x de uv e y era uma y de uv, né? E aí, a gente calculava o jacobiano, que era dado pelo determinante das derivadas parciais de x e de y em relação a u e a v, e a integral sobre uma região D geral, de f dA, era dado da integral sobre R, de f, x de uv, y de uv, norma do jacobiano, módulo do jacobiano, né? du dv. Aqui a gente tem algumas hipóteses, né, sobre essa transformação. Ela tinha que ser de classe C1, injetiva, o jacobiano era não nulo e a transformação T levava a região R do plano V na região D do plano XY. Então, para generalizar, a gente vai ter o seguinte, sobre as mesmas hipóteses sobre a transformação T, só que agora a T vai ser de U, V, W e vai levar em X, Y, Z, onde a X vai depender de UVW,
a y também e a z também. Certo? E aí, o jacobiano vai ser o determinante das derivadas parciais de x, y e z em relação às variáveis u, v e w. Então, aqui vocês vão calcular um determinante de uma matriz 3×3. E fica bem parecido. A integral tripla sobre E da função f dv vai ser a integral tripla sobre B de f aplicada em x de UVW, y de UVW, z de UVW, módulo do jacobiano, du, dv, dw. Então, é só acrescentar, de fato, essa coordenada z, não é? E essa transformação T continua sendo de classe C1, injetiva, que transforma a região B do espaço UVW na região E do espaço XYZ, tudo do mesmo jeito, tá? Como exemplo, a gente vai ver os sistemas de coordenadas mais utilizados, né? Lá, integral dupla, a gente tinha o sistema de coordenadas polares. Aqui a gente vai ter o sistema de coordenadas cilíndricas e esféricas. Como é que funciona o sistema de coordenadas cilíndricas? Ele é meio parecido com o de coordenadas polares. Então, eu tenho aqui o espaço x, y, z e aqui um ponto P com coordenadas x, y, z, mas que a gente vai representar em coordenadas cilíndricas r, θ, z. Quem é que vai ser o R? Eu vou projetar esse ponto aqui no plano XY. Isso vai me dar uma distância aqui da origem até essa projeção, que vai ser o raio R, e um ângulo, que vai ser o ângulo θ. E o Z é essa altura aqui, como um todo, tá? Então, o R é essa distância e o Z é essa. A gente tem o seguinte: se eu pego aqui as coordenadas desse ponto, esse é o tamanho Y e esse é o tamanho X. Perceba que eu monto aqui um triângulo. E aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui o cateto adjacente a θ, né? Sobre a hipotenusa R é o cosseno de θ. Eu tenho que cateto oposto sobre hipotenusa, né? O cateto oposto a θ é o Y sobre a hipotenusa R. Isso é o seno de θ. Então, daqui eu tiro as coordenadas cilíndricas. Eu tiro que x é R cosseno θ, y é R seno θ, e o Z não vai depender nem de R nem de θ, né? Já que é essa altura aqui. Então, Z é Z mesmo. Daqui, eu vou tentar obter como seria a integral, né? De uma região E, uma função f de x, y, z, dv, em coordenadas cilíndricas, onde essa região E vai ser x, y, z, com x e y em D, e z entre o 1 de x, y, o 2 de x, y, como eu falei anteriormente. E a região D é uma região que a gente vê em coordenada polar, tá? Então, perdão aqui. R θ, onde θ está entre alfa e beta, e o R está entre um H1 de θ e um H2 de θ. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a integral sobre E de f de x, y, z, dv, isso é integral sobre D da integral
de 1 de xy, a mesma coisa que a gente viu antes, tá? DZ, DA. Beleza. Como é que a gente faz aqui na região D? A gente já viu isso lá em coordenadas polares. Isso aqui vai ficar a integral, o θ varia entre alfa e beta, né? O R varia entre H1 de θ e H2 de θ. E o Z está variando entre o 1. Quem é o X em coordenadas polares? Em coordenadas polares, o X é R cosseno θ. E o Y é R seno θ. Então, aqui vai ficar também o 2 de R cosseno θ, R seno θ. O F aplicado no X de coordenadas cilíndricas, que é R cosseno θ, R seno θ, e o Z é o Z mesmo, né? São essas coordenadas que estão aqui, que a gente fez antes. Módulo do jacobiano, DZ, DR, dθ. E aí falta o quê? Calcular o jacobiano. Como é que vai ficar aqui o jacobiano? Lembrando que aqui agora a gente vai ter uma matriz 3×3, né? É a derivada de x, no caso, em relação a R, derivada de x em relação a θ, derivada de x em relação a V. Aí agora y em relação a R, y em relação a θ, y em relação a Z. E aqui Z em relação a R, Z em relação a θ, peraí, e Z em relação a Z. Então, como é que fica isso aqui? X em relação a R, derivada de R dá 1, fica cosseno de θ. X em relação a θ, derivada do cosseno é menos seno. E em relação a Z, como não tem variável Z ali, é 0. Para y vai ficar seno de θ, R cosseno de θ e 0. E em Z vai ficar 0, 0 e 1. Quando você calcula esse determinante, eu vou colocar direto. Vocês façam aí, isso vai dar R, tá? Porque vai ficar R cosseno ao quadrado mais R seno ao quadrado. E cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, aqui fica R. Então, voltando, o módulo do jacobiano, como R é sempre positivo, aqui vai ficar igual a R, certo? Essas contas é muito importante que vocês tentem fazer sozinhos e no caderno e tal, confiram primeiramente, porque assim vocês vão absorver, vocês não vão conseguir absorver só escutando ou só assistindo, e também porque eu às vezes fico meio desatenta, meu filho grita, o carro do ovo agora tá passando, por exemplo, e aí eu vou errando conta, errando uma coisinha aqui, outra ali. Então, é importante que vocês assistam com um caderno do lado, escrevam, façam as questões, para que vocês identifiquem, né, esses meus erros de atenção, vez ou outra, e também entendam de fato, né? Matemática é algo que a gente aprende praticando, a gente não aprende só olhando. Então, vamos para coordenadas esféricas agora. Então, novamente, aqui eu vou ter o meu espaço, x, y, z. E como é que a gente monta? Só um detalhe, quando é que a gente usa coordenadas cilíndricas, tá? Quando é que a gente usa? A gente usa coordenadas cilíndricas, geralmente, quando usar essa coordenada torna a região mais simples de integrar, né? Então, eu tenho um cilindro, é a minha região, e aí eu transformo numa caixa esse cilindro, vamos supor. Ou quando aparece coisas na função do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado. Seria o similar a coordenadas substituição trigonométrica que vocês viram lá em cálculo N2, tá?
Aí vamos para coordenadas esféricas. Então, eu considero aqui um ponto P. Esse ponto P ele vai ter coordenadas ρ, θ e φ. Quem serão essas coordenadas? A coordenada ρ é a seguinte: eu tenho aqui minha origem. O ρ vai ser a distância da origem O até o ponto P, certo? Quem é que vai ser o θ? O θ é o mesmo das coordenadas cilíndricas. Eu projeto aqui esse ponto, eu tenho aqui um R e o θ é esse ângulo, tá? A partir dessa projeção. E o φ é o ângulo aqui formado entre esse eixo positivo Z e o segmento OP, tá bom? Bom, então aqui eu tenho Z, né? Z é esse tamanho todo. Aqui eu tenho Y e aqui eu tenho X. A primeira observação importante é que se eu pego esse triângulo que aparece aqui, esse triângulo retângulo, essa medida aqui de cima é a mesma medida daqui do R de baixo. No meu desenho não tá tão parecido, mas deveria ser, tá? Então, é essa mesma medida. Então, o que é que eu tenho? Quais são as relações que eu tenho aqui nesse triângulo? Eu tenho que Z, que é essa medida que tá aqui, Z, é Z sobre a hipotenusa ρ, dá o cosseno de φ, né? Porque Z é o cateto adjacente a φ. Eu tenho que R sobre ρ, R é o cateto oposto, dá o seno de φ. E olhando essas relações aqui no plano XY, como a gente fez antes, eu tenho que X é quem? O X sobre a hipotenusa R é o cosseno de θ. Então, X é R, cosseno de θ. Mais o R, por essa relação, é ρ, seno de φ. Então, X em coordenadas esféricas vai ser ρ, seno de φ, cosseno de θ. O Y, a gente já viu que é R, seno de θ. Substituindo, vai ficar ρ, seno de θ, perdão, ρ, seno de φ, seno de θ. E o Z já tá aqui, ó, de cara, é ρ, cosseno de φ. Certo? Então, já tá aí tudo. Se você fizer x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, vai notar que isso dá ρ ao quadrado. Aqui, eu vou primeiro calcular o jacobiano, porque fica mais fácil da gente olhar aqui pelas relações, tá? Não vou escrever a fórmula novamente, mas vamos lá. Como é que vai ficar o jacobiano? Vai ficar a derivada de x em relação a ρ. Em relação a ρ, isso vai dar seno de φ, cosseno de θ. A derivada de x em relação a θ vai dar menos ρ, seno de φ, seno de θ. E em relação a φ, vai dar ρ, cosseno de φ, cosseno de θ. Desculpa aí que vai ficar meio apertadinho aqui, mas espero que vocês entendam. Em relação a y, derivada em relação a ρ, vai dar seno de φ, seno de θ. A derivada em relação a θ vai dar ρ, seno de φ, cosseno de θ. E em relação a φ, vai dar ρ, cosseno de φ, seno de θ. Agora, o z em relação a ρ dá cosseno de φ. Em relação a θ dá 0. E em relação a φ dá menos ρ, seno de φ.
Quando a gente calcula esse determinante, eu chego que o J vai dar. Então, fica menos ρ ao quadrado seno de φ. Novamente, façam esse determinante. Vocês vão usar muito as relações de seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. E aí, quando vocês fizerem, vocês conferem se deu certo. Então, o módulo do jacobiano, né? Como aqui é tudo positivo, vai dar ρ ao quadrado seno de φ. Certo? E se eu quero calcular, eu considero aqui uma região E como sendo ρ, θ, φ, de modo que o ρ está entre A e B, o θ está entre alfa e beta, e o ρ está entre C e D. Então, a integral sobre E de f de x, y, z, dv, isso vai ficar integral, o ρ varia de C, o φ varia de C até D, o θ varia de alfa a beta, e o ρ varia de A a B. A f vai ser calculada em x e y, z em função de φ, θ, de ρ, θ e φ. Então, vai ficar ρ seno de φ cosseno de θ. O y é ρ seno de φ seno de θ. E o z é ρ cosseno de φ. O módulo do jacobiano, que é ρ ao quadrado seno de φ. E aí fica dρ, vai ficar aqui apertado, tá? Mas é dρ, dθ, dφ. Então, esse é um caso de integral tripla em coordenadas esféricas. E quando é que a gente usa a integral tripla em coordenadas esféricas? Em geral, quando a minha região de integração, ela tem simetria em torno de um eixo ou de um ponto de origem. Então, se eu estou com um cone, por exemplo, é a minha região de integração, é interessante usar coordenadas esféricas, porque eu tenho uma simetria, né? Então, é isso. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar no próximo vídeo e último vídeo dessa unidade, a gente vai ver um vídeo com resolução de exercícios. Então, eu vou pegar os exercícios das listas relacionadas da semana 1, 2, 3 e 4 e vou fazer um vídeo com essas questões, tá certo? Então, bons estudos. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo Classroom ou na aula síncrona da quinta-feira, mas não deixe de tirar dúvida, tá? E também tem as monitorias. É isso, até mais.